Meus amados, queria compartilhar com vocês texto que está em Romanos 8, versículo 28. A palavra do Senhor vai nos dizer, em Romanos 8, 28, assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Amém? Vamos fechar nossos olhos para orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, nós já fomos edificados nesse culto, através do louvor. Meu Pai, através da vida dessas crianças, desses adolescentes que tiveram aqui. Eu creio que o Seu Espírito Santo, meu Pai, já ministrou nas vidas aqui. Mas nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela cumpre o propósito dela. E, meu Pai, eu creio que tudo coopera, meu Pai. Tudo coopera para o nosso bem. E tudo, meu Pai, nos alinha à Tua vontade, o Teu propósito para as nossas vidas. Então, Senhor, a Sua palavra foi lida. Meu Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Meu Pai, que a Tua palavra, Pai, encontre corações aqui sedentos, encontre corações, meu Pai, receptíveis à Tua palavra, e que ela floresça, e que cumpra, meu Pai, o propósito que ela tem que cumprir. Meu Pai, guarda a minha vida, me cubra tudo que leva meu nome, a minha casa. E, meu Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Meus amados, nós sabemos que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de cada um que está aqui hoje. Alguns já entenderam isso, alguns talvez estão buscando entender, e eu creio que hoje nós sairemos daqui certos e sabendo que tudo que acontece com a gente não é por acaso, é porque tem um propósito a ser cumprido nas nossas vidas. Cada luta, cada vitória, cada perda, cada conquista, cada tristeza, cada alegria, absolutamente tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, está agindo em nós e através de nós, para que nós possamos gerar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E Deus, Ele está gerando em nós todos os dias, está gerando em nós todos os dias algo que nos fará caminhar para o propósito dEle para as nossas vidas. E só repita comigo para fixar. A pastora Pam falou assim: esse negócio de ficar repetindo, eu não gosto disso. Eu falei: Pam, mas é para fixar. É aquilo que o Espírito Santo ministrou forte no meu coração, e eu quero que todos consigam fixar isso também. Então repita comigo, por favor. O que Deus gera nunca é por acaso. Sempre existe um propósito maior. E o engraçado, meus amados, que sempre que nós falamos em gerar, automaticamente a nossa mente, o nosso conhecimento, a nossa cultura, já vai fazer uma leve associação com gestação, com filhos, com família, com maternidade. Gerar. Mas hoje eu queria ir um pouco além disso, eu queria compartilhar com vocês algo que vai além desse gerar físico, desse gerar biológico. Sabe, Sam, eu queria falar hoje a respeito de gerar esse propósito que Deus tem para as nossas vidas. E não tem como a gente falar em gerar sem comentar acerca de esterilidade. Sabe, esses dias, Deus ministrou forte no meu coração a respeito disso. E eu fui na Bíblia pesquisar algumas coisas, e Deus foi trazendo os textos. E eu falei: Jesus, é bênção demais, pastor Rogério. E sabe, meus amados, porque talvez nós estamos até tentando gerar, talvez nós estamos buscando, talvez nós estamos orando, talvez nós estamos pagando um preço, estamos fazendo tudo certo, mas continuamos estéreis. E a esterilidade na Bíblia, nos textos que eu vou ler com vocês, nos exemplos que eu vou usar aqui, a esterilidade, ela representa um lugar onde o ser humano já chegou no seu limite, onde ele não tem mais nada para fazer, onde ele não consegue fazer mais nada
com as suas mãos, com seus recursos. A esterilidade, ela vai mostrar o momento que só Deus pode fazer. Só Deus pode gerar, só Deus pode fazer frutificar a partir desse momento. E, meus amados, como eu falei, nem toda esterilidade ela é física. Nem toda esterilidade ela é biológica. Há pessoas vivendo esterilidade emocional. Há pessoas vivendo esterilidade ministerial, financeira, espiritual, familiar, profissional. Como eu falei, estamos buscando, fazendo de tudo para acontecer e não estamos gerando nada. E talvez você tenha chegado aqui hoje estéril de alguma forma, em alguma dessas áreas que eu falei ou em outra, talvez que eu não citei aqui. Mas, meus amados, Deus tem prazer em transformar lugares estéreis em testemunhos de vida. Deus, Ele tem prazer em mudar a situação. E sabe, tem um detalhe interessante, todas as vezes que Deus gerou algo na Bíblia, Ele não gerou apenas para satisfazer a vontade do coração de alguém. Ele não gerou apenas para satisfazer a vontade de alguém que estava pedindo algo. Não porque alguém buscou demais, não porque alguém merecia muito. Todas as vezes que Deus permitiu um estéril gerar na Bíblia, nunca foi apenas um filho. Nunca foi apenas uma criança sendo gerada, sempre era uma resposta para uma geração. Sempre que Deus permitiu uma estéril gerar, fazia parte do plano de redenção. Sempre que Deus permitia alguém gerar, era porque Ele estava gerando um libertador para o povo dele. Então é sempre maior do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O propósito de Deus, ele nunca termina em quem o recebe. Não é porque Deus está cumprindo um propósito na minha vida que chegou em mim e acabou, porque não se trata de mim, se trata do propósito dele na minha vida. Então sempre que Deus determina algo, sempre que Ele entrega um propósito a alguém, o propósito vai além de nós, Ele alcança outras pessoas. E por isso, meus amados, tudo que geramos a partir da vontade de Deus para as nossas vidas nunca será por acaso. Nunca geraremos somente por gerar, simplesmente. Ou porque queremos. Sempre que nós gerarmos alguma coisa debaixo de um propósito da vontade de Deus, sempre haverá um propósito maior. Sempre alcançará pessoas além de mim. E gerar um propósito não é fácil, meus amados. E às vezes Deus permite que a gente passe pelo tempo de esterilidade para nos preparar para o propósito que Ele tem para nós. Deus, Ele nos deixa num tempo de espera, onde nós não conseguimos produzir nada, não conseguimos gerar nada, não conseguimos ver o fruto de nada que estamos fazendo. Tempo de esterilidade. E na Bíblia nós temos alguns exemplos disso. E a esterilidade naqueles tempos era sinônimo de vergonha. Era sinônimo de impotência. E nós vemos várias mulheres que conheceram a vergonha, que conheceram a tristeza, que conheceram as lágrimas, antes de conhecerem o propósito que Deus tinha para a vida delas. Antes de receberem a promessa que Deus tinha para a vida delas. Eu pensei, quando eu li esses exemplos, eu falei assim, Deus podia ter dado o filho imediatamente. Mas Ele esperou um tempo. E por quê? Por que Ele esperou? Porque Deus não faz no tempo da gente, no tempo que nós achamos que tem que ser feito, porque Ele não nos entrega quando nós achamos que precisamos receber. Sabe, meus amados, porque Deus, Ele trabalha mais profundamente em nós durante o tempo de espera. Ele consegue alcançar o nosso coração mais profundo no nosso tempo de esterilidade. Enquanto nós esperamos, Deus nos trata. Enquanto nós esperamos,
Deus nos ajusta. Enquanto nós não estamos conseguindo gerar nada por nós mesmos, Deus está nos preparando para o propósito dEle. E meus amados, esperar em Deus nunca é abandono. Passar por tempo de esterilidade, mas buscando o propósito de Deus para as nossas vidas, nunca é em vão. É preparação sempre. Se o propósito de Deus na sua vida ainda não começou a se cumprir, é porque Ele está te preparando ainda. Vai chegar o tempo. Porque nós que queremos gerar um propósito de Deus nas nossas vidas, nós temos que entender que antes de gerar o propósito, nós precisamos desenvolver a nossa maturidade no Senhor primeiro. Nós precisamos tratar o nosso caráter primeiro. E eu queria levantar alguns pontos com vocês aqui, e nos pontos eu vou dar os exemplos da esterilidade na Bíblia, amém? Amém. O primeiro ponto é que tudo que geramos tem um propósito, nada é por acaso, meus amados. Em Gênesis 11:30 vai nos falar de Sara, que era estéril. A esterilidade dela durou décadas, a promessa, o propósito parecia que já era impossível para ela. E ela ainda tentou dar uma ajuda para Deus. Nessa ajuda nasceu Ismael, mas Deus disse, não é esse. Sabe por quê, meus amados? Porque aquilo que nasce de nós mesmos não pode substituir aquilo que nasce do propósito do Senhor. Aquilo que nós geramos por nós mesmos não substitui aquilo que Deus quer gerar em nossas vidas. Não adianta querer dar uma ajudinha para o Senhor. Não adianta querer fazer uma inseminação artificial no meio do caminho. Tem que esperar. É Ele que abre a madre. É Ele que permite que a gente gere. E sabe, meus amados, mas apesar disso, Deus abriu a madre. E quando Isaac nasceu, não nasceu apenas um menino. Nasceu uma continuação da aliança do Senhor. Nasceu a linhagem do Messias, nasceu o cumprimento da promessa feita a Abraão. Porque quando Deus permite gerar, nunca é só aquilo que nós estamos querendo. Sara queria apenas um filho. Ele entregou além. E nós aprendemos aqui que nem tudo que nós conseguimos produzir é o que Deus deseja gerar através de nós. Existe uma diferença entre o que fazemos acontecer com aquilo que Deus quer gerar através de nós. Então, meus amados, não tenha pressa em produzir aquilo que Deus ainda está gerando dentro de você. Espere o tempo. Espera Ele abrir a madre. Espera Ele fazer gerar. Um segundo ponto que eu queria levantar com vocês é que o propósito, ele é descoberto através da oração. E aqui eu vou usar o texto que está em Gênesis 25, 21. Lá nesse capítulo de Gênesis nós vamos ver que Rebeca também era estéril. Só que nós vamos ver lá que Isaac, ele fez algo extraordinário, meus amados. Ele orou ao Senhor. Ele não procurou alternativas humanas. Ele não procurou os recursos que ele tinha para ajudar ele. Ele levou a Deus a sua necessidade. E quando Deus respondeu Isaac, ele entregou seus filhos, Jacó e Esaú. E Deus entregou já tendo um propósito, além dos filhos. Aí viria Israel, e aí viria as 12 tribos, e dela sairia o Messias. Às vezes, meus amados, Deus atrasa, entre aspas, para nós, né? Porque a resposta vem carregando muito mais do que imaginamos. Por isso nós não devemos murmurar, meus amados, nós devemos orar e levar a Deus as nossas inquietações. Nós não devemos procurar em homens aquilo que nós só vamos achar no Senhor.
nós devemos orar para que Ele nos mostre o propósito, para que Ele nos apresente. Sabe por quê, meus amados? A oração, ela não muda apenas circunstâncias. Ela também nos alinha ao propósito do Senhor. Quando nós apresentamos ao Senhor as nossas inquietações, as nossas dúvidas, Ele nos responde e nos mostra o caminho. Ele nos responde e nos alinha ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, meus amados, ore, não murmure, não busque em homens aquilo que só vamos encontrar no Senhor. Um outro ponto que eu queria levantar com vocês é que o propósito, ele não depende da comparação. E aqui eu vou usar Gênesis, no capítulo 29 e 30, nós vamos ver a história de outra mulher, também que era estéril. Essa aqui era Raquel. E Raquel, ela sofria porque ela tinha a irmã dela. Lia tinha filhos e Raquel não. Então ela começou a comparar a sua vida com a da irmã dela. E sabe, meus amados, a comparação ela só gera sofrimento na gente. A comparação ela só gera angústia, ela só gera um sentimento de tristeza em nosso coração. Então, meus amados, nós temos que entender que cada pessoa possui um tempo diferente. Cada pessoa possui um propósito diferente. Cada pessoa possui um propósito diferente para viver. Quando Deus abriu a amada de Raquel, nasceu José. E como eu falei, não nasceu apenas um menino. Nasceu um homem que se tornaria um governador e que serviria de provisão para o povo de Israel, na época de escassez. Raquel, ela enxergava apenas a sua dor, ela estava enxergando apenas o sofrimento da circunstância dela, mas Deus enxergava uma nação inteira. Sabe, ela estava enxergando somente as circunstâncias, mas Deus já estava enxergando o propósito que Ele tinha para fazer através dela. Sabe, meus amados, então não se compare com o outro. Não fica olhando para o irmão, o que o irmão está vivendo, o que o irmão deixou de viver. Não traga essa angústia para o seu coração. Sabe, meus amados, guarda o que eu vou falar para vocês agora. Quem vive olhando para o tempo e para o processo do outro, perde a beleza do seu próprio processo. A gente deixa de contemplar tudo aquilo que nós estamos vivendo e caminhando com o Senhor, tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Apesar de ainda não estarmos gerando, Deus Ele continua trabalhando em nós. Então não se compare. Um outro ponto que eu queria levantar com vocês é que o propósito ele exige consagração. E esse ponto aqui vai ser bem tranquilo, porque eu acho que já tem umas 3 ministrações que nós estamos falando dessa história. Juízes 13. Juízes 13 vai nos apresentar a história de outra mulher estéril. Essa aqui não fala o nome, mas nós sabemos quem ela é, a esposa de Manoá, é a mãe de Sansão. O interessante é que um anjo aparece para ela, antes mesmo do nascimento de Sansão, e fala que Deus mandou que estabelecesse algumas regras. O anjo fala: você vai gerar, mas a partir de hoje você já se guarda de bebidas fortes. E essa criança que você vai gerar vai ter que ser um nazireu de Deus. Essa criança também não vai poder ter contato com bebida forte, com cadáveres, não vai poder cortar o cabelo, porque Deus tem um propósito na vida dele. E aqui nós aprendemos, meus amados, que antes de gerar o propósito, Deus estabelece princípios para que nós possamos viver. Porque o propósito de Deus, ele não pode ser sustentado por qualquer estilo de vida. Nós não podemos viver o propósito que Deus tem para nossas vidas vivendo de qualquer maneira, nos comportando de qualquer maneira. Aqui quem é fã do Homem-Aranha vai gostar. Quanto maior o propósito, maior a responsabilidade. Tem pouca gente que é fã aí.
Mas, meus amados, nós estamos pedindo para viver o propósito de Deus, mas nós temos que entender que antes nós precisamos nos consagrar e buscar viver os princípios que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. Nós precisamos viver os princípios de Deus para que nós possamos gerar o propósito dEle em nós e através de nós. Um outro ponto que eu queria levantar com vocês, se estiver rápido demais, meus amados, depois vocês vão no YouTube lá. Amém? Um outro ponto que eu queria levantar para vocês é que o propósito, ele nasce da entrega. E aqui eu vou usar um outro exemplo muito conhecido. Em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ver a história de Ana, outra mulher estéril. Nós sabemos que Ana chorou, Ana foi humilhada, Ana sentia tristeza, sentia angústia. Ela orava, ela buscava do Senhor, mas continuava estéril. Até que um dia, meus amados, ela mudou a oração dela. Até que um dia, Ana, ela mudou o clamor dela para o Senhor. Ana, ela resolveu deixar de pedir um filho para satisfazer o desejo do seu coração. E ela começou a orar por um filho que seria entregue no altar do Senhor para fazer a obra dele. E foi nesse momento de entrega, antes mesmo de ter o que entregar. Engraçado isso, né? É muita fé. Antes de ter o que entregar, ela já entregou. E foi nesse momento que Deus respondeu Ana. E ela não recebeu apenas um filho. Ela recebeu Samuel. Samuel o profeta. Samuel o juiz. Samuel o sacerdote. Samuel aquele que ungiu Saul. Samuel aquele que ungiu a Davi. Meus amados, quando nós entregamos o desejo do nosso coração a Deus, o propósito dele é gerado em nós e através de nós. Quando nós entregamos o desejo do nosso coração ao Senhor, o céu se move a nosso favor. E um outro ponto que eu queria levantar com vocês, e o último, e nós vamos caminhar para o final. No capítulo 1 do livro de Lucas, nós vamos ver o relato de mais uma mulher estéril. Aqui nós vamos ver a história de Isabel. Isabel, além de estéril, ela já era idosa. E talvez nessa altura do campeonato ela já tinha perdido a esperança de gerar alguma coisa. Mas Deus nunca chega atrasado, meus amados. Deus, ele nunca tarda. Deus, ele nunca falha. E Deus chegou na vida de Isabel e abriu a madre dela. E quando ele fez isso, João Batista nasceu. E ele nasceu com um propósito: preparar o caminho para o nosso Redentor, para o Cristo. E olha que interessante, se nós formos ver aqui, falando a respeito de tempo do Senhor, tempo certo do Senhor, imagina se João tivesse nascido antes. Talvez ele tivesse preparado o caminho cedo demais, fora do tempo. E talvez ele tivesse nascido depois, talvez não daria tempo dele preparar o caminho do Senhor. Então, meus amados, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é o tempo exato, é o tempo certo. Não é o que nós pensamos, é o que Deus sabe, é o que Deus tem para as nossas vidas. Não confunda demora com ausência. Quem controla o relógio do tempo ainda é Deus, meus amados. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele é Deus sobre todas as coisas. E sabe, meus amados, existe algo em comum entre essas mulheres. Nenhuma delas gerou apenas um filho. Todas elas geraram um propósito. Sara gerou a promessa. Rebeca gerou a continuação da aliança. Raquel gerou a preservação do povo de Israel. A esposa de Manoá gerou um libertador. Ana gerou um profeta.
Isabel gerou o precursor de Cristo. Todas passaram pela esterilidade, todas enfrentaram lágrimas, todas esperaram, todas passaram por um processo. Mas o processo de nenhuma delas foi desperdiçado. Porque Deus nunca desperdiça, meus amados, os processos que nós passamos. Deus, Ele nunca desperdiça o nosso tempo de espera. Deus, Ele nunca desperdiça o nosso tempo de esterilidade nele. Ele usa o processo para gerar o propósito que nós temos que cumprir nessa terra. É no processo que nós vamos gerar o propósito. Fique de pé. Falei que a gente estava caminhando para o final? Talvez hoje, meus amados, exista alguma área na sua vida que esteja estéril. Como eu falei lá no começo, talvez um sonho, talvez um ministério, talvez família, talvez casamento, talvez uma empresa, talvez uma promessa. Mas se foi Deus, meus amados, que colocou isso no seu coração, se foi Deus que te entregou essa promessa, não desista. Espere o processo do Senhor acontecer. Deixe o processo gerar um propósito na sua vida. O tempo pode ser de esterilidade, mas Deus abre a madre quando Ele quiser. E quando Ele faz isso, nós geramos. Sabe, meus amados, porque, como eu falei, Deus não faz nada por acaso. Tudo que nós vivemos, seja bom ou seja ruim, é para cumprir um propósito de Deus nas nossas vidas. É Deus nos tratando em algo, nos ajustando em algo. Tudo aquilo que Deus gera carrega um propósito. Tudo aquilo que nós geramos no Senhor vai além de nós mesmos. Feche seus olhos. Eu queria que você lembrasse do que foi dito aqui essa noite. Lembrar que tudo que geramos tem um propósito. Nada é por acaso, nós não fazemos nada por fazer, nós não geramos nada por gerar, tudo tem um propósito determinado pelo Senhor. Lembre-se, meus amados, que o propósito ele é descoberto na oração, então ore ao Senhor, busque no Senhor resposta para suas inquietações, respostas para suas dúvidas, respostas para suas tristezas, para suas dores. Se você orar a Ele, a resposta dEle vai te alinhar para aquilo que Ele tem para a sua vida, para o propósito que Ele tem para a sua vida. Lembre-se também, meus amados, que o propósito ele não depende de comparação. Sabe, o propósito da sua vida não depende do processo do irmão que caminha com você. O processo que Deus tem para a sua vida não depende do propósito que Ele tem na vida do outro. Então para de se comparar. Se comparar só vai trazer angústia. Se comparar só vai trazer inquietação, só vai trazer dúvida para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então aprecie o seu propósito, desfrute dele. Lembre-se também, meus amados, que o propósito ele exige consagração. Nós não podemos viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas de qualquer forma. Nós temos que, antes de buscar viver o propósito, buscar viver os princípios do Senhor, buscar viver as vontades do Senhor para as nossas vidas. Lembre-se também, meus amados, que o propósito ele nasce da entrega. Não se trata de nós, não se trata das nossas vontades, daquilo que queremos, mas se trata do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Pare de clamar por algo para você, mas clame por algo que você vai entregar ao Senhor e que vai cumprir o propósito que Ele tem para as suas vidas. E lembre-se, meus amados, que o propósito chega no tempo certo também. É no tempo certo. Eclesiastes vai nos dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E, meus amados, o dono do tempo ele não erra. É sempre no tempo certo. É na hora certa. Se não chegou, se não aconteceu, se você ainda não conseguiu gerar
é porque ainda não é o tempo. Não importa a idade que você está, não importa quantos anos de ministério você tem, se você ainda não gerou, é porque ainda não é o tempo de você gerar. Se o seu propósito ainda não aconteceu, é porque ainda não é o tempo de acontecer. No tempo certo, Deus vai abrir a madre. No tempo certo, Deus vai fazer você gerar o propósito dEle. Queria que você parasse um pouco e pensasse o que Deus colocou dentro do seu coração. Que para você já parece impossível de acontecer. E eu queria fazer uma pergunta para você, depois de você pensar nisso. Você acredita que Deus ainda pode transformar esterilidade em testemunho? Você ainda acredita que Deus pode abrir madre e nos fazer gerar propósitos para Ele nessa terra? Mas lembre-se, meus amados, que quando Deus nos fizer gerar, sempre que Deus nos faz gerar algo, Ele não gera apenas para satisfazer uma pessoa, Ele não gera apenas para satisfazer a vontade do nosso coração, Ele gera para cumprir um propósito na terra. E o propósito é dEle. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Senhor, meu Deus e Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo continue ministrando, meu Pai, nos nossos corações. Pai, que essa palavra, meu Pai, ecoe, meu Pai, em nossos ouvidos. Que essa palavra, meu Pai, encontre, meu Pai, um coração fértil. Encontre, meu Pai, um coração preparado, meu Pai, para gerar para o Senhor os propósitos que nós precisamos aqui nessa terra. Senhor, que nós possamos entender, meu Pai, que quem faz gerar é o Senhor, quem abre a madre é o Senhor, quem mostra o propósito é o Senhor. Meu Pai, que a partir de hoje nós não tentemos fazer nada com as nossas próprias mãos, que nós não tentemos, meu Pai, construir nada, fazer nada de nós mesmos, meu Pai, mas que nós possamos esperar o tempo do Senhor, o tempo certo do Senhor, meu Pai, para a gente viver o propósito do Senhor nas nossas vidas. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, abre o nosso entendimento, Senhor, e nos alinha, meu Pai, para que o Seu propósito se cumpra, meu Pai, em nós e através de nós, Senhor. Senhor, eu peço, meu Pai, essa noite, meus amados, coloque a mão no seu coração, continue com seus olhos fechados. Meu Deus, eu oro neste momento, Pai, pelo poder que há no Seu nome, que madres serão abertas, meu Pai, aqui na Orvalho, meu Pai, madres físicas, madres espirituais. Meu Pai, eu declaro, meu Pai, que todos aqui irão gerar, meu Pai, o propósito do Senhor para a vida deles, meu Pai. Meu Pai, eu declaro, meu Pai, que nós veremos e ouviremos testemunhos, meu Pai, de propósitos que foram gerados aqui, meu Pai. Propósitos físicos e propósitos espirituais, Senhor. Meu Pai, se há alguma mulher estéril aqui, meu Pai, e se for propósito do Senhor, eu clamo a Ti, meu Pai, abre a madre hoje. Deixe nascer os Seus profetas, Pai. Deixe nascer, meu Pai, aquela geração que trará o avivamento do Senhor. Meu Pai, deixe nascer, meu Pai, homens e mulheres do Senhor. Abra as madres, meu Pai, aqui neste lugar. Eu não sei quem está clamando, eu não sei, meu Pai, se tem alguém buscando, mas se tiver, meu Pai, assim como o Senhor fez com Ana, abre a madre hoje, Senhor. Que o entendimento chegue, meu Pai. Que nós possamos entender que não se trata de nós, mas se trata do propósito do Senhor em nossas vidas. Meu Pai, que nós possamos gerar, meu Pai, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Que nós possamos gerar, meu Pai, o propósito do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nós clamamos a Ti, meu Pai, certos, meu Pai, de que o Senhor é um Deus que ainda faz milagres. Que o Senhor é um Deus, meu Pai, que ainda abre madres, que o Senhor é um Deus que cura, liberta, que o Senhor é um Deus que salva. Nós cremos, meu Pai, no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor morreu, mas ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, Pai.
Nós declaramos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, que o Senhor pode fazer, meu Pai, aquilo que achamos que era impossível. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, Senhor, daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Senhor, nos alinha a Tua vontade, nos alinha ao Teu propósito, Senhor. Essa é a nossa oração. Meus amados, que você possa viver a melhor semana que você já viveu até aqui. Que o Senhor possa te surpreender nessa semana, que você possa ter experiências que você nunca teve. Que o Senhor revele a você o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Que Ele te alinhe à vontade dEle para a sua vida. Que você possa gerar aquilo que o Senhor tem para gerar através de você. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Todos digam amém, meus amados. Vão em paz, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus.